pessoal, tudo certo? Agora eu vou corrigir com vocês a questão número 6 do caderno amarelo de linguagens. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas, se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Bom, esse é um trecho do hino nacional, que tem a letra do Joaquim Osório Duque Estrada e a música feita pelo Francisco Manuel da Silva. É um trechinho da segunda parte, né, o final do hino. E apesar de a gente já ter entrado em contato com o hino nacional várias vezes ao longo da nossa vida, por sermos brasileiros, enfim, em questões de solenidade, raramente a gente para pensar no que essa letra significa. Então tem algumas expressões aqui, algumas palavrinhas que não são tão usuais e por isso a gente vai analisar um pouquinho elas, tá? A primeira que aparece, que é interessante a gente saber o significado, é ali, o lábaro que ostentas estrelado. Lábaro é um tipo de bandeira, tá? Uma bandeira que se chama de estandarte, que é aquela bandeira que vocês já devem ter visto em ilustrações sobre as cruzadas, enfim, que ela tem esse formato, assim, geralmente ela vem meio que num pedestal, sabe, assim, vem uma pessoa segurando ela, assim. Então, o lábaro que ostentas estrelado seria uma bandeira que ostentas que tem estrelas, nesse caso, né? Depois a gente tem ali flâmula. Flâmula também é um sinônimo de bandeira, tá? Só que é aquela bandeirinha que vocês já devem ter visto mais em filmes americanos, em jogos, enfim, que eles usam uma bandeirinha aqui, é mais fininha. Isso é uma flâmula. Ali é só mais um sinônimo de bandeira, tá? Depois tem ali verde louro desta flâmula. Verde louro é um pouquinho estranho. O que significa esse verde louro? Na verdade, ele seria uma cor, né? Um tom de verde parecido com o de louro. Louro é a planta, aquela que a gente usa sequinha para temperar comida, no feijãozinho, fica super gostosa. E que, na história, vocês devem lembrar dela com os romanos usando coroas de louro, que o louro representava poder, glória, enfim. Então, o verde louro dessa flâmula, essa bandeira que tem estrelas e tem um fundo verde, então fazendo essa referência à própria bandeira do Brasil, né? E depois tem clava forte. Clava basicamente é uma arma, tipo um porrete, assim. Quem joga RPG deve conhecer por massa, que é um porretão, assim, né? Que tem a base um pouquinho mais afunilada. Tipo uma coisa meio de Homem das Cavernas, coisa assim, tá? Então, seriam essas as palavras importantes para a gente adicionar ao nosso vocabulário. E agora a gente vai ao que a questão nos pede. O uso da norma padrão na letra do hino nacional do Brasil é justificado por tratar-se de um ou uma. Então, olha só, tá pedindo para a gente dizer em qual das alternativas tem a resposta que explica por que se utiliza a norma padrão no hino nacional. Lembrando que a norma padrão é a regra de como é a língua portuguesa, o português brasileiro que a gente utiliza, né? Então, não é a língua falada, é a língua escrita, a norma padrão, tá? Então, por que a gente utiliza a norma padrão no hino nacional? Letra A, reverência de um povo a seu país. Não, para que o povo reverencie o seu país, ele não necessariamente precisa escrever na norma padrão. Na verdade, faria até mais sentido que não fosse na norma padrão, né? Porque a norma padrão, ela, se fosse essa reverência, né? Ela não é o que o povo mais utiliza, que a gente utiliza em situações mais específicas. Então a letra A não é a mais adequada. Letra B, gênero solene de característica protocolar. Sim, faz bastante sentido, porque em quais situações a gente ouve o hino? Em formaturas, em cerimônias de posse, enfim, questões que tem toda aquela pompa. Então faz sentido que nessas situações oficiais
tenha o hino e por isso ele tenha a norma padrão, porque é como se fosse a apresentação da língua brasileira, né, a língua português brasileiro, para qualquer pessoa que acesse aquele hino. É a representação daquela língua. Então, sim, tem que estar escrito na norma padrão do país que esse hino representa. Letra C. Canção concebida sem interferência da oralidade. Não faz nenhum sentido oralidade e norma padrão. Não tem como a gente encaixar essas duas coisas aqui na escolha da norma padrão, tá? Letra D. Escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa. Não, apesar de o hino ter sido escrito lá por 1909, né, essa poesia que depois se tornou o hino foi escrita em 1909, a norma padrão não foi utilizada por causa da época, porque várias pessoas escreviam e não necessariamente elas precisavam escrever na nova norma padrão. Então, é muito mais a questão que a letra B apresenta do que essa, tá? Letra E. Artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. Artefato é uma palavra, é importante a gente saber o significado dela, que ela vem do latim artefactus, ou seja, algo feito de arte. Então, um artefato cultural, a gente pensa geralmente numa coisa mais palpável. Não que o hino não seja algo de representação cultural, é sim, mas isso não justifica o uso da norma padrão. Para fazer algo feito de arte, eu não preciso necessariamente usar a norma padrão do lugar em que eu faço isso, tá? Então, por isso, a resposta correta da nossa questão é a letra B. Gênero solene de característica protocolar, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Antes de eu ir embora, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e ativar o sininho do YouTube para receber todas as notificações. Até a próxima. Tchau, tchau.